Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A 13ª edição do Medinesp, o encontro entre médicos e profissionais da saúde espíritas, aconteceu agora em junho, na cidade de Vitória do Espírito Santo. E nós temos acompanhado aqui no Portal de Luz algumas entrevistas que a nossa equipe da Folha Espírita fez por lá. Nós vamos, no programa de hoje, conferir a conversa que nós tivemos com a psiquiatra da AME Amazonas, a doutora Maria de Lourdes Silva de Lima. E se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal e curta o nosso vídeo. Deixe os seus comentários aqui embaixo com sugestões de temas que você gostaria de ouvir e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos Chico Xavier. O sofrimento da criança sempre impressiona nós todos. Há pouco tempo, a questão de 2 meses, apareceu em nosso grupo um menino de 8 anos, 6 a 8 anos. Mas o menino é cego e nasceu mutilado, sem os 2 braços. Mas fala palavras terríveis, palavrões, que deprimem, que acusam a pobrezinha da mãe dele de maneira bárbara. Então me impressionou aquele estado de espírito do menino, ao mesmo tempo que eu me admirava e venerava cada vez mais a atitude materna, suportando aquele filho positivamente infeliz, embora perante Deus nós não sejamos infelizes, mas naquela hora era um espírito infeliz. Então, tal foi o meu espanto que Emmanuel me explicou que este menino, em mais de 10 encarnações, ele matou alguém e depois suicidou. Matou outra pessoa e suicidou. Voltava sempre com a tentação e não resistiu. Mas dessa vez ele pediu para vir cego e sem braços, para não ver um caco de vidro, para não ver uma corda, e para não poder apanhar nada, para não suicidar. Então é um sofrimento que muitas pessoas dirão, esse menino precisa da eutanásia, precisa ser eliminado para não sofrer. Mas aquele sofrimento é que é a cura. Porque depois dele lutar anos e anos, talvez uns 20 ou 30 anos naquela condição, então ele vai criar forças para na próxima vida ter vontade de matar alguém e suicidar, e não fazer uma coisa nem outra, e vencer, porque a única vitória verdadeira diante de Deus é a vitória sobre nós mesmos. Nas guerras, nós falamos, o nosso país ganhou a guerra, mas é muito difícil encontrar alguém que diga assim, essa nação ganhou a paz. Nós sempre estamos interessados em ganhar a guerra. Se é o nosso país que ganhou, não, nós ganhamos a guerra contra tal país. Aquele país ganhou a guerra, aquele outro perdeu a guerra. Mas quando o nosso objetivo é vencer em nós para ganharmos a paz. Então todos estamos internados no corpo, como se estivéssemos na carteira de estudo ou no leito de hospital. Uns estudando, outros se curando. Mas não é que o mundo seja um hospital, nenhuma escola condenável. É porque essa é a nossa condição. Nós precisamos, eu acredito que a maioria de nós outros, e principalmente eu mesmo, preciso trabalhar imensamente em mim para me vencer. Porque o conceito que façam de mim, seja certo ou seja errado, não me interessa muito. Porque o que me interessa é saber se na minha consciência eu estou sendo aprovado.
se dentro de mim eu estou me considerando uma pessoa limpa. Porque não me adianta ninguém me achar uma pessoa boa ou uma pessoa desprezível. Porque por dentro de mim é que eu devo saber, perante a minha consciência, se eu estou bem ou mal. De modo que é um problema para nós. E muitas vezes nós temos a coragem de pedir a aprovação, de ainda na infância passarmos por provas difíceis, desencarnarmos em condições dolorosas, para expungirmos de uma vez. O Medinesp, como nós sabemos, é um evento que reúne médicos e profissionais da área da saúde espíritas e que acontece a cada 2 anos no Brasil, com o intuito de apresentar e divulgar pesquisas e estudos sobre a saúde humana e a espiritualidade. A médica psiquiatra doutora Maria de Lourdes Silva de Lima se apresentou no primeiro dia desse último Medinesp no painel As Crianças no Mundo Tecnológico e o Mundo Pós-Pandemia. E ela participou desse painel com mais outros 2 médicos. E ela foi entrevistada pela equipe da Folha Espírita e do Portal de Luz e contou um pouquinho para todos nós da sua trajetória impressionante com a descoberta da mediunidade e a carreira na medicina. Vamos conferir. Nós estamos aqui com a doutora Maria de Lourdes Silva de Lima e é uma alegria tê-la aqui, doutora Maria de Lourdes, na Folha Espírita. Nós gostaríamos, então, de conversar. A senhora acabou de falar aqui no Medinesp 2023 a respeito da infância, das crianças no pós-pandemia. Então, eu vou iniciar fazendo uma pergunta a respeito da sua profissão. A senhora, como psiquiatra, por que a senhora resolveu entrar para a psiquiatria e como que a doutrina espírita te inspira na sua profissão? Bom, quando eu entrei, eu sempre quis ser médica. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tive uma intuição de que eu teria que cuidar da mente. Só que eu achava que era neurologia. E aí eu recebi um convite para ir no hospital psiquiátrico. E eu fui por curiosidade. Quando eu cheguei lá, que eu vi o sofrimento daquelas pessoas, eu senti que esse seria o meu objetivo na medicina. Corri atrás de conhecimentos para que eu pudesse cuidar daquelas pessoas. Então, 90 dias depois de eu ter iniciado o curso de medicina, eu já tinha decidido dentro de mim que eu queria fazer psiquiatria. A questão da doutrina espírita, eu fui uma criança assombrada. Desde pequena eu via coisas, não via coisas ruins. Eu via espíritos que sempre vinham me dizer alguma coisa. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma época que eu estudava piano, e eu comecei a receber na minha casa a visita de uma moça que de vez em quando, à tarde, ela ia e tocava umas músicas, botava as mãos dela em cima da minha e eu tocava música. E quando eu chegava na minha aula de piano, era a música a tarefa que era passada para mim. Só que a professora ainda ia me ensinando, daí ia me apresentar a partitura e eu já estava tocando. Aí ela batia, eu apanhava nas mãos, porque ela disse que ela não queria que eu aprendesse de ouvido. Ela queria que eu aprendesse lendo a partitura. Aí eu fiquei muito confusa, porque eu dizia, não, mas vai uma moça me ensinar. Aí ela foi falar para minha mãe, a minha mãe pediu que eu dissesse para ela quem é essa moça. Eu disse, mãe, eu não sei o nome dela, eu sei que ela vem, me ensina um pouquinho e vai embora. Ela disse, pois então eu vou ficar aqui até essa moça aparecer. E ela ficou sentada numa cadeira de balanço, e me colocou na outra. Aí, de repente, a moça entrou. Eu falei, mãe, ela chegou, ela disse, você tá brincando comigo, não tem repente. Tem, mãe, tá aqui, ela tá na tua frente, tá te olhando e me olhando. E essa moça veio, me deu um beijo na testa e entrou na parede. Foi a primeira vez que eu vi um espírito assim entrar numa parede. Isso me deixou assim muito curiosa. E eu entrei muito inquieta. Minha mãe, eu falei para minha mãe, ela entrou na parede. Minha mãe me levou para o médico, para o padre da comunidade. O padre fez eu rezar. Eu me lembro bem disso. 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Porque eu não sabia o Pai Nosso todo, eu só sabia a Ave Maria. Pronto, isso se deixou para lá. Quando eu estava no 4º ano de medicina, que eu estava tendo aula de clínica médica, nas práticas eu via os órgãos doentes das pessoas. E a coisa saía espontânea. O professor perguntava, vocês acham que esse paciente tem o quê? Aí eu dizia, gastrite aguda. Aí dizia, quem foi que falou? Eu. Ele dizia, como é que você sabe? Você está só no 3º ano, você ainda não tem
contato com o diagnóstico, de onde é que ele está tirando isso? Falei, não sei, eu olhei, achei que era assim. Eu nunca disse para ninguém que eu ouvia qualquer coisa assim. Mas isso me deixou numa situação muito ruim, porque assim, eu comecei a ficar calada, vendo as coisas, eu não podia falar para ninguém que ficava comigo. No quinto ano de medicina, na aula de neurologia, eu tenho uma aula sobre tumores cerebrais. E as pessoas, quando eram acometidas por determinados tumores, elas alucinavam. E esse tumor geralmente era um DNA, levava a pessoa a morrer. E aí eu disse, meu Deus, eu devo ter um tumor. Porque não é possível, eu alucino. Aí eu comecei a dizer que eu alucinava. Eu alucino. E isso não é normal. Aí resolvi ficar de bem com todo mundo. Emprestei meus cadernos para todo mundo. Eu fui muito de fazer meus resumos. Emprestei para todo mundo. Não dizia mais não para ninguém. Porque eu comecei a pensar, bom, se eu vou morrer, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Fiquei boazinha. Não morri. E tempos depois, o meu melhor amigo, que morreu no acidente, veio, começou a aparecer para mim, começou a conversar comigo. Foi ele que me apresentou o mundo espiritual. Um amigo desencarnado Morreu de um tiro, foi. Aí ele começou a aparecer para mim e eu disse assim, tu tá morto, por que tu tá aparecendo para mim? E ele disse para mim, não tô morto, tu vai ter que estudar para te compreender nisso. Tu tem que estudar, você vai ter que estudar. Se mas eu estou estudando, não, mas não é esse estudo que tu está fazendo. É outro estudo que tu vai descobrir, tu vai ter que estudar. E aí eu levei isso a sério e comecei a estudar. Eu comecei estudando, não foi livro dos Espíritos, nem o Evangelho. Eu comecei estudando, porque eu já estava na faculdade, todos os livros do André Luiz. Então eu passei a minha faculdade inteira lendo os livros de André Luiz. Aí me deu aquela agonia, eu vou conversar isso com quem? Então, durante muito tempo, eu fiquei muito solitária com tudo isso para mim, porque eu via que as pessoas não davam espaço. Eu já estava fazendo psiquiatria, as pessoas já me chamavam de doida. Então, quando eu me formei, eu fui para Recife e comecei a compartilhar com outras pessoas que também tinham experiências, eu levei um outro nome. Eu estou entrando a doutora Lúcia, sim, aquela que é macumbeira. Então, durante a minha vida acadêmica, eu fui doida e depois macumbeira, mas eu estou muito ferrada. Mesmo assim, eu estou muito feliz. Que maravilha. Não teve outra história, foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu fui buscando, eu sempre gostei muito de estudar, né? E eu fui buscando, fui entendendo por que eu via as pessoas. E assim, foi me dando uma sensação de leveza. Isso nunca me pesou. Ver espíritos, ouvir espíritos, a espada mediúnica nunca me pesou. Isso nunca me trouxe problemas. Não me trouxe isso. Isso eu sou muito grata à doutrina, sou muito grata aos amigos que cuidam, porque eu sei que isso é cuidar. Mas eu não me sinto privilegiada. Aí é que está. Eu acho que eu preciso, mais do que nunca, cumprir com a minha pregação. Entendeu? Que se me foi dado todo esse privilégio, é porque eu preciso trabalhar. Então é isso aí. Mas para simples, na sua palestra, agora há pouco, a senhora falou sobre vários transtornos que podem acometer a criança e o adolescente que são viciados em telas, computadores, em joguinhos. E uma delas que me chamou a atenção foi a distração passiva. A criança fica ali parada, né, só sem ter a expressividade, o movimento que a infância e a adolescência pedem. Isso. Como que a gente pode combater isso, né? Dentro de casa, uma família, um pai ou uma mãe que enxergam o filho naquele momento tão preso ali às telas. Assim, olha, o nosso cérebro, a gente precisa compreender que o nosso cérebro é um órgão executor. Quando a criança está focada naqueles movimentos, naquelas luzes, naquela proposta toda da tela, ela está recebendo comando. E o cérebro dela está executando o comando. Então é uma coisa prazerosa para ela e ela fica lá, inerme, sem energia e sem nenhuma atitude de vida, de movimento. Se acomoda muitas vezes, toma posturas que vão dar problemas para elas posturais mais tarde, mas ela fica ali e esquece completamente do mundo que o rodeia, né? E aí nenhum estímulo é capaz de tirar ela daquele, porque da mesma forma que a música provoca uma espécie de transe, ali quando ela está fixada naquela tela, ela também fica hipnotizada. Então, não tem como, mesmo que você ofereça,
faça movimento, músculo, bote trinquetinho, faça careta. Ela não se sente estimulada, porque ela está voltada para mim, ela está vinculada. Aí é uma coisa interessante, porque a companheira Márcia falou sobre obsessão, telepática. Então se dá exatamente isso. O que a medicina chama de estado de transe, nós que somos espíritas entendemos o papel que nossos irmãos que ficam ali fazendo das crianças reféns. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos. Você não quer mais nada. Você fica ali, fixada, nem pisca. Fica ali, totalmente voltada para as demandas da Terra, né? Então, é uma distração passiva, porque você não se movimenta. É diferente quando você convida uma criança a se distrair, brincando de bolinha, de pique-cola, de bola, entendeu? É diferente, porque ela está se distraindo, mas ela está em movimento. E ali não, a distração é passiva, é só uma espécie de ajudar a mexer. Entendeu? Então, Tem como não adoecer. não tem como não adoecer, tal, você vai atrofiando as funções mais nobres do nosso cérebro. Ela vai se acomodando. Nosso cérebro, ele também trabalha com acomodação, então ele vai se acomodando aquilo. Ele só vai conhecendo aquilo, ele vai respondendo só aquele tipo de estímulo. Então precisa quebrar isto e oferecer novos estímulos para que a criança saia dessa distração passiva. E demanda, como a senhora falou, um esforço por parte da família. Esforço, paciência, mudança de atitude. Porque muitas vezes é como a criança é, os pais nessa hora. Mais em mães também. Aí cria a indústria muito interessante, cria aqueles apoiadores de celulares, que os mais diversos tamanhos e formatos. Mas é tudo aquilo para quê? Para incomodar o celular. É claro que o objetivo não é deixar ninguém refém do celular. Nós estamos reféns. É diferente. É verdade. É para facilitar. Exatamente. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para a senhora qual seria o seu sonho para o futuro da psiquiatria no nosso planeta. Que a gente pudesse prescrever sem nenhum desconforto, a fluidoterapia, sabe? O tratamento de desobsessão, que a gente pudesse, e isso já é possível fazer, você conscientizar o paciente do seu processo de adoecimento, que a nossa psiquiatria fosse uma psiquiatria de fato iluminada, tirasse a gente da sombra da ignorância, tirasse a gente da sombra das nossas prisões emocionais. Esse é o meu maior sonho, que realmente a gente possa fazer isso, né? Que a gente possa fazer isso, o trabalho com a dependência química, que a gente possa oferecer isso para o dependente químico, que ele precisa se libertar dessas amarras. Mas não é só se libertar, ele precisa ser preparado, ele precisa ser educado para que ele possa ressurgir. Mas é uma proposta no lugar só daquelas acomodações livres ou daquelas acomodações sem vida, né? Porque ninguém quita uma parede de hospital ou clínica psiquiátrica numa cor suave. Ninguém prepara um narrativo para eles ressurgirem das energias. Ninguém prepara um ambiente agradável de acolhimento. Geralmente é aqueles consultórios, é aquelas paredes pintadas de qualquer jeito, não se liga porque acha que o doente mental não presta atenção no jardim. Não, ele não precisa prestar atenção, ele só precisa respirar. Um ambiente saudável, um ambiente de harmonia. E se a gente prestar atenção, a natureza nos oferece a bem. Entendeu? Então, assim, é um sonho que eu tenho, poder realmente trabalhar com o paciente psiquiátrico na medicina espiritual, de verdade, sem ter que estar prestando depoimento você a ninguém. Porque às vezes eles nos chamam para esclarecimento, sem ter que fazer isso, com leveza, com liberdade, que as pessoas comecem a pensar nisso. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, muito obrigada. Eu que agradeço essa participação. Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Creio que todos sonhamos com um mundo ideal, em que onde todas as criaturas se respeitem, no qual todos os direitos sejam naturalmente respeitados, sem necessidade de confrontos judiciais,
às vezes para solucionar questões que poderiam ser resolvidas tranquilamente nas relações interpessoais. Entretanto, olhamos à nossa volta e vemos exatamente o contrário, atitudes de desrespeito aos mais simples dos direitos de uma pessoa, independente de idade, sexo, religião, não importa. Ficamos chateados perante atitudes intransigentes e descabidas de pessoas em diversos setores da vida comum. Pior ainda, crianças sem a mínima preocupação com o outro, jovens absurdamente envolvidos apenas com os interesses próprios, imediatistas, alheios ao que se passa fora do seu mundinho, né, entendendo-se por mundo, né, a sua galera e tudo o que se refere a ela. Ficaríamos aqui discorrendo sobre tantos outros comportamentos que estão longe do mundo que almejamos. E este mundo parece ficar cada vez mais longe de se concretizar, pelo menos é o que nos parece. Porém, virando os holofotes para nós mesmos, eu pergunto: o que temos feito da nossa parte para construir este mundo justo e fraterno com o qual a maioria de nós sonha? O que temos ensinado às nossas crianças e jovens, principais arquitetos que eles são do futuro, para que eles contem, enfim, com instrumentos, né, e ferramentas para construírem esse futuro desejado. E não me refiro aqui apenas aos filhos, netos, sobrinhos, estou falando destes, mas também de todas as crianças e jovens do planeta. Aí alguns de vocês podem estar pensando, mas como assim de todo o planeta, né? Se eu não consigo, não dou conta nem daqueles que eu tenho por perto. Pois é, a gente se engana ao pensar assim. E a gente vem errando a respeito da nossa atitude em relação às crianças e jovens há muito tempo. Lamentavelmente, as manchetes e mídia geral, né, têm nos trazido notícias de tantos assim, flagelos, violência, envolvendo estes que deveriam, né, ser os nossos tutelados de hoje para herdarem o amanhã. É chegada a hora de pararmos para refletir. De nada vai adiantar continuar lamentando o erro cometido na hora de educar ou simplesmente nos indignarmos, como eu me coloquei indignada aqui no começo, né? Simplesmente nos indignarmos sem nada fazer, como se não tivéssemos nada com isto. A maior contribuição que todos podemos dar para mudar esta realidade é, sem dúvida, o exemplo. Não fazemos ideia do valor do exemplo. Ficarmos atentos às nossas atitudes e nos propormos sinceramente a mudar o que seja reprovável, até mesmo as mais simples coisas. Outro dia eu vi uma mensagem bem interessante, né, curtinha, que contava mais ou menos assim. Um amigo recém-chegado da Europa contou uma experiência curiosa. Disse que caminhava pelas ruas de uma determinada cidade europeia em companhia do seu anfitrião, quando resolveu atravessar a rua a alguns metros longe, né, da faixa de segurança. O anfitrião segurou-o firme no braço, impedindo o gesto, e observou: não faça isto. E diante do olhar aparvalhado do homem, ele falou: crianças podem estar nos observando e fatalmente irão imitar a nossa atitude, atravessando a rua fora da faixa de segurança.
não sejamos nós o exemplo de indisciplina. Que legal, né? Ora, a mensagem parece transmitir o elementar, né? Mas pensemos bem, quantos de nós já não atravessamos fora da faixa de pedestre? É tão verdade isso que há uns 10 anos, mais ou menos, atrás, né, a Prefeitura de São Paulo investiu pesado numa campanha, né, com dinheiro do contribuinte, obviamente, né, para numa campanha maciça, conclamando os munícipes ao óbvio, que é usar a faixa de pedestre ao atravessar as vias, avenida, rua, enfim. Mas investiu, foi uma campanha, não sei se vocês lembram, bem acentuada, né? E até hoje, todos os dias a gente vê alguém desobedecendo a norma. É ou não é? Infelizmente. As crianças e jovens se espelham nos nossos exemplos, né? E isto é fato. Portanto, primeiro devemos nos educar e mudar. O exercício valerá a pena. Hábitos como avançarmos no sinal de trânsito, parar em fila dupla, fazer ultrapassagens perigosas, exceder os limites de velocidade, não ceder lugar às pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção, né? Entre outras pequenas infrações, devem ser banidos. Tratar o marido, por exemplo, né? Tratar o marido ou a esposa com cordialidade, não discutir na frente dos filhos, exercer algum tipo de filantropia, isso é importante. Ceder o lugar aos mais velhos, tratar as pessoas em geral com cordialidade, não gritar dentro de casa, ser imparcial, vejam bem, quando o filho está passando por algum problema, ajudando-o, mas sem passar a mão na cabeça, né? Enfim, não precisamos em absoluto ser um modelo de superioridade para demonstrar a força do exemplo aos mais novos. Basta agir como aprendizes do Evangelho que somos, dentro e fora de casa. Percebem? Pensemos nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema A Infelicidade Verdadeira ou Desgraça Real, o qual consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 24, onde o espírito Delphine de Girardin deixa-nos os seguintes esclarecimentos a respeito da verdadeira infelicidade ou desgraça real, dizendo: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura, porém mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça,
na linguagem humana. Sim, é desgraça para aqueles que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado alegre na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade, mas acaba produzindo bem. Dizei-me, se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos aquilo que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação onde? Na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as verdades de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações que são credoras mais impiedosas do que a matilha solta pela miséria, vos espreitam o repouso ilusório para vos afundar de repente, onde? Na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma debilitada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob sua verdadeira luz, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. E concluem os espíritos da codificação. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não tem como lhes oferecer nem glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa àquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa do reino celeste? Amigas e amigos, esforcemo-nos sempre para superarmos a vaidade, o orgulho e o egoísmo, buscando contínua e constantemente o conhecimento para que a fé verdadeira, baseada na lógica e na razão, esteja sempre em nossa mente e coração, para que não fiquemos exclusivamente observando a vida sob o prisma da matéria. A vida aqui na matéria é somente uma escola para ajustes de diferenças de vidas passadas
e aprimoramento mental, intelectual e espiritual, para que estejamos um dia prontos para receber de Deus, nossa origem, tarefas que hoje não conseguimos imaginar. Jesus e seus ensinamentos e exemplos é o nosso único caminho. Tenhamos todos nós sempre gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Boas reflexões. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui e na semana que vem nós teremos mais uma entrevista inédita com um palestrante do Medinesp 2023. E se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima!